E aí, galera, turma militar, tudo bem? Hoje vamos dar sequência à nossa aula na frente 1, vamos fechar essa parte de hidrografia que nós já tínhamos iniciado, tá? Então hoje você vai pegar o teu volume 3, frente 1, atividade 12 e a página 546, tá? Onde está a hidrografia do mundo. O que nessa parte nós vamos estar vendo? Nós estamos vendo todos os conceitos da hidrografia. Então nós vamos ver desde regime do rio, tipo de drenagem, tipo de vale, foz, tá? As partes do rio e as bacias hidrográficas. Então essa aula ela é bem conceitual, que serve tanto para hidrografia brasileira como hidrografia mundial, ok? Então vamos lá para nossa aula? Bom, gente, como eu falei para vocês, agora nós vamos ver os conceitos hidrográficos, ok? Então aqui eu coloquei vários conceitos que você também tem na sua apostila, certo? Que dá para você acompanhar, ou gostaria que vocês depois dessem mais uma lidinha aí no seu material, tá? Então, primeira coisa, vamos começar identificando o que é uma bacia hidrográfica, certo? Toda vez que você fala em bacia hidrográfica, nós estamos falando não apenas do rio, né, que dá o nome àquela bacia, tipo a bacia do Paraná. Quer dizer que eu estou falando do Rio Paraná e todos que desaguam no Rio Paraná, tanto os seus afluentes como subafluentes. Então, o que é uma bacia hidrográfica? É uma área que é banhada por um rio principal, sempre tem que ter um rio principal, tipo Bacia do Paraná, rio principal, Rio Paraná. Bacia Amazônica, rio principal, Rio Amazonas, certo? Seus afluentes, que são todos esses que desaguam nele, ó, então são todos esses que desaguam nele, tá? O subafluente, que seria como tá aqui, ó, é o afluente do afluente, certo? Que vai ser delimitada por um divisor de águas. Então, nesse esquema aqui, mostra bem isso, ó. Essa região aqui, ó, pode ver que os rios, né, no caso os afluentes e subafluentes, eles nascem nessa região de encosta e correm em direção a esse rio principal. Então, esse aqui, ó, vai ser o rio principal, que vai estar recebendo as suas águas. Então, aqui eu teria um afluente, tá? E esse aqui que estaria desaguando nesse afluente, a gente chama de subafluente. Então, eu tenho a nascente dessa bacia ou desse rio principal, certo? E aí eu tenho aqui o leito do rio, onde corre o rio, e a sua foz, onde ele deságua. Quando você fala interflúvio, né, seriam essas regiões mais elevadas, pode ser alto de serra, pode ser uma montanha, ou uma região mais elevada do Planalto, que vai ser o divisor de água. E toda essa área que está delimitada aqui, ó, com o pontilhadinho amarelo, forma uma bacia hidrográfica. Então, o que é uma bacia hidrográfica? É essa área que é banhada, toda essa área pontilhada aqui, que é banhada por um rio principal, tá como tá aqui, ó, um rio principal, os seus afluentes e subafluentes, ok? Isso é muito importante, vocês têm que ter muito cuidado. Se eu estou falando, por exemplo, quando eu falo assim, a bacia do Paraná, eu estou falando do Rio Paraná e seus afluentes. Se eu quiser me referir ao Rio Paraná, eu vou falar o Paraná, ou o Rio Paraná. Estou falando apenas dele, ok? Então, isso é uma bacia hidrográfica. Bom, só que toda bacia hidrográfica tem que ter um divisor de águas, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo aqui, ó, que eu tenho duas bacias. Eu tenho uma bacia hidrográfica aqui e eu tenho outra bacia hidrográfica aqui. Então, essa aqui, ó, você tem os afluentes, tá vendo? Ó, que deságua nele aqui, ó, tá em direção. E essa região mais alta, que pode ser, como eu falei, o alto de uma serra, pode ser o pico de uma montanha, pode ser uma região elevada de planalto, ele vai dividir a água, ou seja, ele vai determinar quando chover, ou as nascentes, se a água vai correr para essa bacia B ou se vai correr para essa bacia A. Então, aqui, ó, esse divisor de água da bacia A, que seria essa, em relação à bacia B, ok? Aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo, que a Serra de Maracaju, aqui no Mato Grosso do Sul, aqui, ó, ele age exatamente como se fosse isso, o divisor de águas. Então, ou os rios a leste da Serra de Maracaju vão correr em direção ao Paranazão, que aqui é o Rio Paraná, e aí eu tenho como, por exemplo, alguns afluentes como o Rio Pardo, por exemplo, certo? Que deságua aqui no Paraná, ou os rios nascem a oeste dessa serra e vão em direção agora ao Rio Paraguai.
Então, o Mato Grosso do Sul é banhado por duas bacias, a bacia do Paraguai e a bacia do Paraná. E o divisor de águas é a Serra de Maracaju, tá? Então, o que é uma bacia hidrográfica? Então, é uma área banhada por um rio principal, os seus afluentes e subafluentes, e vai ser delimitada por um divisor de águas, ok? Não esqueça disso, que também eles podem chamar de interflúvio, ok? Que vai praticamente determinar para que lado que o rio corre. Tranquilo? Bom, outra coisa, aqui tem vários conceitozinhos importantes sobre o curso do rio. Então, eu queria a tua atenção aqui, porque muitas vezes você perde a afirmativa de uma questão porque você não lembra de um detalhe de um nomezinho. Então, primeira coisa, antes de eu falar do texto, vamos olhar um rio aqui normal. Então, eu tenho a nascente do rio, que eu chamo de nascente ou cabeceira do rio, é a mesma coisa. E eu tenho a foz ou desembocadura do rio, tá? Então, nascente e foz. E aí, o que seria o curso do rio, tá? Aqui você tem um afluente. Aí esquece o afluente, vamos falar do rio. O curso do rio, você pega o rio e você divide basicamente como se fossem três partes iguais, tá? Ou pelo menos a maior, quase sempre iguais, né? Três partes. Essa parte próxima à nascente eu chamo de curso superior ou também chamado de alto. Então é muito comum você ouvir falar assim, está chovendo no Alto Paraguai. O que é Alto Paraguai? Quer dizer que está se referindo ao trecho do rio Paraguai, no trecho próximo à sua nascente. Então eu posso chamar de curso superior ou alto. O que é o curso médio? Né? O nome já diz, é o trecho que vai estar entre a nascente e a foz, então é o meio do rio, tá? O meio do curso, do trecho dele, desde a nascente até a foz. Então é muito comum assim, por exemplo, o Médio São Francisco é usado como hidrovia. A produção agrícola no Médio Amazonas, o que está querendo dizer? Né? No trecho do rio Amazonas, entre a nascente e a foz. E o curso inferior é a parte próxima à foz, que também é chamado de baixo. Então, quando você ouvir falar assim, o Baixo Paraguai, o que é o Baixo Paraguai? É o trecho do rio Paraguai, próximo à sua foz, a sua desembocadura. Então, isso é o chamado curso do rio. Superior ou alto, médio, o meio do curso entre nascente e foz, e o curso inferior ou baixo, que é a parte próxima à foz, ok? Aí nesse esqueminha tem alguns outros conceitozinhos. Então, aqui agora o esqueminha de um rio. Você tem um rio, a nascente, e eu tenho a foz. Então, esse trecho próximo à nascente eu chamo de curso superior. Aí eu vou ter aqui o curso médio, que é o meio do rio, e o curso inferior próximo à sua foz. Ok? Aí aqui no caso essa foz é em forma de delta, como a gente vai estar vendo. Bom, tá vendo essa seta aqui, montante e ajusante? O que é estar a montante e o que é estar a jusante? Então, o termo jusante significa vazante para o lado da foz. Então, toda vez que você fala estar a jusante, quer dizer que é toda a água que desce para a foz. Então, vamos supor que você aqui, está a jusante e aqui vai estar a montante. Por que montante? Montante é a parte de cima, tá? Acima, é de onde vem a água. Aí a dica sempre que eu te dou, lembra de, eu vou confundir, lembra, montante lembra de montanha. O rio, ele sempre nasce numa região mais alta, não necessariamente uma montanha. Aqui no desenho é uma montanha. Então, para você lembrar, montante ele faz referência à nascente e jusante em relação à foz, tá? Então, estar a montante vai depender da tua referência, ok? Pode ser em relação a uma cidade, pode ser em relação a uma cachoeira, pode ser em relação a uma barragem. Então, vamos supor que eu estou falando em relação a essa área aqui, das árvores aqui, tá? Se eu tiver nesse trecho aqui, acima dessas árvores, eu estou no trecho a montante da árvore, ou seja, eu estou indo no trecho em direção à nascente. Se eu tiver abaixo, eu estou a jusante. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor, quando você anda aqui na cidade de Campo Grande, tem os córregos. Pega lá o córrego Segredo, por exemplo. Se você tiver o córrego Segredo, a água está indo para lá, e você está seguindo ao mesmo fluxo de água, você está indo a jusante, como se estivesse em direção à foz. Mas se a água do córrego está indo para lá e você está indo no sentido contrário, a água está descendo, você está subindo,
é como se você estivesse em direção à sua nascente. Então, você está a montante do rio, ok? Então, não esqueça disso. Montante é a parte em direção à nascente e jusante em direção à foz. Cuidado que montante não tem que ser necessariamente na nascente. Eu posso estar me referindo ao curso médio do rio, certo? Mas em relação, por exemplo, a essa região aqui de Foz, aqui, o curso médio estaria montante, porque para eu chegar aqui eu estaria indo em direção à nascente, ok? Outra coisa que não está escrito aqui, mas é importante dizer, a margem do rio. Como é que eu sei a margem do rio? Você tem que ir seguindo o que o rio, para onde o rio está indo. Aí você vai pensar margem direita, margem esquerda. Então, no caso aqui, ó, esse rio está descendo aqui, está vindo para cá, ó. Tá? Então, você imagina você descendo esse rio. Você não está subindo, você está descendo o rio. Então, ó, descendo, aqui vai ser a margem direita, ao contrário, né? A margem direita, e aqui vai ser a margem esquerda do rio. Tá? Então, você quer saber a margem do rio? Vê o sentido do rio e aí você imagina você descendo, margem direita e margem esquerda. Aqui no caso do desenho, essa aqui não vai ser a margem direita, né? Ok? Vai ser ao contrário, tá? Porque o rio, aqui se o rio estivesse subindo, seria a margem direita. Como ele está descendo, a margem direita é aqui e a margem esquerda do outro lado. Cuidado com isso, porque isso tem muito aluno que não presta atenção e perde a questão. De repente, lá no meio de um contexto, ele fala, na margem direita ou esquerda, você achou que é uma bobeirinha que ele citou, muitas vezes ele trocou a margem, ok? Bom, outro conceito super importante que vocês têm na apostila, que nem sempre aparece, vou falar para vocês, nem sempre aparece. Mas como vocês vão fazer provas que muitas vezes cobram coisas bem conceituais, e a tua apostila traz, então eu resolvi trabalhar. Então, aqui nós vamos falar os padrões de drenagem dos rios. Preste atenção, drenagem do rio. O que é drenagem do rio? Né? O nome mais ou menos diz, drenado, aonde a água basicamente vai correr, vai ser drenada. Para onde que essa água corre? Ou como ela corre, tá? Então, essa drenagem é entendida como um corpo da água que carrega esses sedimentos, certo? Não esqueça que o rio transporta sedimentos e matéria orgânica. Esses sedimentos em matéria orgânica, mas principalmente sedimento, ele pode fazer por rolamento. O que é o rolamento? No fundo do rio, ele vai rolando as pedras. Por isso que um exemplo que já caiu muito em prova, quando você pega uma pedra chamada seixo, não sei se vocês já ouviram falar, seixo é aquela pedra branca que a gente vê muito em jardim, em vasos, que ela é meio assim arredondadinha. Vocês podem olhar a pedra de seixo, que ela é de forma arredondada. Você fala assim, cara, quem que fez? Parece que alguém poliu, né? Aquela pedra, aquela forma arredondada. Na verdade, quem fez aquilo é a própria ação do rio, pelo sistema de rolamento. Então, no fundo do rio, a força do rio vai levando essas pedras, vai rolando essas rochas, e aí ela vai desgastando e vai tendo aquela forma arredondada. Então, ele pode transportar sedimento por rolamento, ele pode transportar sedimento por suspensão, que muitas vezes a água transporta por cima da água, dá para você ver, ou muitas vezes você também pode transportar esse sedimento dissolvido na água. Então, muitas vezes você vê uma água com uma coloração, parece que meio barrenta, você fala, nossa, essa água está suja. Muitas vezes ela não está suja, ela está com uma grande quantidade de sedimento dissolvido na água que dá essa coloração. Um exemplo que eu poderia citar para vocês, que vocês vão estar lembrando na hora que eu falar de bacia brasileira, é o Rio Solimões e o Rio Negro. O Rio Solimões, ele transporta os sedimentos dissolvidos na água, então ele dá uma coloração, parece que meio avermelhada, parece que a água está meio barrenta. Mas não é barrenta, é a cor do sedimento que está dissolvido na água. E o Rio Negro, esses sedimentos, eles são dissolvidos, não só sedimento, como muita matéria orgânica. E geralmente terra com matéria orgânica, ela é preta, né? Então a cor das águas do Rio Negro, ela tem uma coloração escura, porque o tipo de sedimento que ele está transportando, além de ser sedimento, é de matéria orgânica, ok? Aí você tem o famoso encontro do Rio Negro e Solimões, ok? Então, a drenagem do rio seria como que essa água transporta esse sedimento, essa matéria orgânica, que pode ser por rolamento, suspensão ou dissolvido, tá? De áreas mais elevadas para baixa. Então, aqui estão os 6 principais padrões de drenagem de um rio.
A dendrítica, que é a mais comum, tá? Inclusive no Brasil, que você tem um rio, por exemplo, aqui vamos supor que esse rio está indo para lá, ó. Aí você tem aqui o subefluente, que deságua no afluente, que deságua no rio, tá vendo? Ó? São os riozinhos que vão desaguando no outro, então forma como se fosse diversos bracinhos, né? É a chamada dendrítica. Você tem a forma de uma treliça, que você tem um rio principal, e aí você tem os rios que entram assim, ó, como se fosse, né, de uma forma meio que perpendicular a ela. Você tem de forma retangular, isso aqui é muito comum, esses rios correrem assim em falha geológica, que ela corre exatamente onde tem a falha, né, porque ela rachou, parece que racha de uma forma certinha e a água corre nessa abertura, tá? A paralela, né, que aí mostra como os rios correm de forma paralela, um do ladinho do outro. A radial, que você tem aqui, pode ser uma montanha aqui ou uma serra, certo? E aí, ó, a água vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Aqui, ó, poderia ser um grande divisor de águas, né? Aqui pode ir para uma bacia, aqui para outra bacia, aqui para outra, para outra. Então, radial, ó, você tem um centro, provavelmente um morro, uma serra, alguma região alta, e dali saem os rios. Ou anelar, que pode ser, de repente, um vale, né? Uma depressão, uma coisa assim, ó, que aí as águas dos rios estão vindo em direção para lá, ó. Que muitas vezes pode até formar, muitas vezes, a formação de um lago aqui, ou um mar, um mar fechado, alguma coisa assim, tá? Então, são padrões de drenagem do rio. A dendrítica, que é a mais comum, a treliça, a retangular, a paralela, a radial e a anelar, tá? Vocês têm isso na sua apostila também. E aqui, eu coloquei mais, assim, as mais mostrada, mais detalhada, que são os padrões de drenagem dos rios, destacando as 4 que vocês têm na tua apostila. Então, aqui, ó, a drenagem dendrítica que eu falei, é caracterizada por ramificação similar ao galho de uma árvore. Então, parece o rio principal como se fosse o tronco, e aí você tem vários galinhos, né? Onde esses galinhos seriam o quê? Seriam os tributários. O que são tributários? Os afluentes, subefluentes. Então, você tem um afluente, que é o maior, o subefluente, que é o menor, certo? Então, o que você tem aqui, o exemplo? Ó, um rio principal, e aí você tem um rio que corre para cá, você tem outro rio, forma outro bracinho para lá, outro para cá. Então, se você olhasse assim, ó, é como se você estivesse vendo basicamente como se fosse uma árvore. Cada galho seria, no caso, um tributário, um afluente e subefluente. Isso é a drenagem dendrítica, que é a mais comum que a gente costuma ver, tá? Aí eu tenho a drenagem radial, como eu falei, ó. Você pode ter aqui ó, uma serra, aqui no caso é tipo parece um vulcão, uma montanha, alguma coisa assim, né? E aí você tem um cume isolado, como eu falei, pode ser o pico, pode ser uma montanha, uma serra, e aí, como se fosse tal como um grande vulcão, que não necessariamente tem que ser um vulcão, e aí, olha só para onde que as águas correm, ó. Que muitas vezes aqui pode formar uma bacia, aqui formar outra bacia, lá outra bacia, lá outra bacia. Tá vendo como que ele se desloca? Ó, então você tem um centro e aí os rios correm em direção contrária. Isso é drenagem radial. A retangular, né? Olha lá, em terreno rochoso, densamente fraturado, tá? Fraturado, tá? Esse aqui é fratura, ó, tá? Olha lá, o fraturado. Tende a seguir o padrão das fraturas, como eu falei. Então, de repente, um lugar que houve uma fratura e uma falha, rachou, né, a rocha. E aí a água corre exatamente, por isso que fica aquele padrão, parece que uma coisa meio que certinha, né? Tá? Ó, parece que forma umas coisas meio retangulares, meio certinha. E a drenagem de treliça desenvolve-se em terrenos de vales e cristais alternados, que seriam essas ondulações, tá vendo? Ó, você tem a região alta, baixa, ó. Anticiclinal aqui sobe, sinclinal aqui baixa. Isso aqui é um dobramento. Isso aqui é um dobramento, ó. Dobramento, tá vendo? Tá? Anticiclinal a parte que sobe, sinclinal a parte que baixa. Então, o que acontece? Nessa região, as rochas, elas têm resistências diferentes. Então, olha lá, são dobradas. Aí, o que acontece? Muitas vezes o rio corre aqui, ó, na parte baixa ou na parte alta. Então, os rios correm assim de forma, parece que paralela. E alguns se ligam, tá vendo? Então, isso aqui é a chamada drenagem treliça. A mais comum, que a gente mais vê, tá? É a drenagem dendrítica, ok? E isso é o padrão de drenagem do rio, como ele vai correr, ok? Ele em si, né? Como que vai ser a vazão. Porém, existe tipo de canais fluviais.
tá? Canal fluvial não é a mesma coisa que a gente estava vendo lá. O que seriam os canais fluviais? Os canais fluviais seria a forma no geral como que esses rios correm, entendeu? Ou ele pode ser de uma forma retilíneo, reto, ou ele pode ser meandrante, que forma esses meandros, que são curvas, assim, ó. Ou entrelaçado, tá vendo? Aqueles se interligam e formam ilhas aqui, assim, ó. Formam ilhas. Ou anastomazado, que é mais ou menos isso aqui, ó. Que ele perde meio que uma forma, tá? Esses quatro são os 4 principais padrões de canais fluviais. São os principais, não são os únicos, tá? Aí os rios são agrupados nessas definições de acordo com a sinuosidade. O que é sinuosidade? As curvas, ser sinuoso ou não, ser reto ou ser sinuoso, que tem curva. O grau de entrelaçamento, né, conforme ele vai ser mais entrelaçado ou não. E em relação à largura e profundidade. Então, geralmente, o que mais nós temos no Brasil são os rios meandrantes, tá? E também nós temos bastante rios anastomazados. Isso aqui é muito comum, pessoal, acontecer, e muitas vezes em áreas de planície, onde esses rios, eles vão transportando sedimento e vai depositando. Então, ele faz a curva aqui, ó, ele tira sedimento daqui, deposita aqui. Tira aqui, deposita aqui. Tira aqui e vai fazendo assim, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ó, mais escura, é onde você deposita sedimento, ó, tá? E a parte mais clara onde você tira. Então, eu tiro o sedimento daqui, transporto e deposito aqui. Tiro daqui, transporto e deposito aqui. Então, ele faz a erosão, sedimentação. Erosão, sedimentação. E aí, ele vai dando essas voltas, certo? Formando essas curvas. A partir do momento que você olha por cima, que nem o Rio Paraguai, o Rio Amazonas, ele forma essas curvas assim, ó, no meio da mata, no meio do relevo, é o padrão meândrico, tá? Ou meandrante, tá? O retilíneo, pessoal, uma coisa mais ou menos reta, geralmente ele acontece quando eu tenho uma grande estrutura rochosa rígida de um lado e uma grande estrutura rochosa rígida do outro. Então, você tem uma coisa rígida ali, e aí, de repente, ele vai acompanhando aquela estrutura. Então, acaba sendo uma coisa mais reta, porque ele não consegue até mesmo provocar essa erosão e sedimentação. Ok? No padrão entrelaçado e no anastomazado, ele forma ilhas aqui, assim, ó. Tá vendo? É como se fosse braços do rio, tá vendo? E aqui também, ó. Vem num rio, aí ele forma um braço, o rio vai para lá, outro rio vai para cá. Tá? Então, ele forma essas ilhas. Por exemplo, o rio Araguaia é danado para fazer isso. Ó. Ele vai para um lado, vai para o outro, lá na frente ele se encontra de novo, e aí forma uma ilha. Exemplo, a ilha de Bananal. Ok? Então, são esses tipos de canais fluviais. Bom, outro conceito importante é o regime de chuva. O que é o regime do rio? Quando você fala em regime, a gente pensa em quê? Em alimento, não é? Olha, eu te pergunto, qual é o alimento de um rio? A água. Todo rio tem nascente? Sim. Ou ele tem uma nascente, ou ele nasce na confluência de rios. O que seria confluência? Quando 2 rios se unem e formam um só. Tipo o Rio Paraná, confluência do Rio Grande com o Paranaíba. Ok? Aí o que acontece? Eles se formam, mas o que vai fazer alimentar e aumentar a quantidade de água vai ser de onde que essa água vem, que é o chamado regime do rio, que pode ser pluvial, nival ou mista. O que é um regime pluvial? Pluvial significa chuva. Então, quer dizer que é aquele rio que depende da água da chuva. Gente, o regime pluvial é o predominante no Brasil. Ok? A maior parte dos rios brasileiros, quase todos, tem um regime pluvial. Então, o que acontece? Numa época de muita chuva, você vê os rios e córregos com grande volume de água, com uma grande, vazão do rio. Aí, numa época de seca, a vazão diminui, tá? Então, o que é muito comum você ouvir, e isso cai muito em prova. Muitas vezes ele fala assim, um regime de um rio, vamos chamar ele de rio X, esse rio X, ele tem um regime pluvial tropical. Ou ele poderia colocar apenas, ele possui um regime tropical. Aí você fala, o que ele disse? O que é regime tropical? Quer dizer que as águas que alimentam esse rio, tá? São provenientes da chuva de um lugar com um clima tropical.
E aí você deve estar lembrado. Chuvas, primavera, verão, seca, outono e inverno. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma grande vazão no final e início do ano nesse rio, porém vai despencar a vazão do rio durante outono e inverno, porque o clima tropical tem seca nesse período. Entendeu? Se eu falar assim, o rio Amazonas tem um regime equatorial. Cara, clima equatorial chove o ano inteiro, então vai ser aquele rio que vai ter grande volume de água o ano inteiro. Eu tenho os rios do sertão do Nordeste que possuem um regime semiárido. Cara, a maior parte do ano fica seco, chove só um pouquinho. Aí, nesse caso, vão aparecer os chamados rios intermitentes ou temporários, que são aqueles rios que correm na época da chuva, tá? Ele tem uma nascente, ele vai depender da água superficial como interna, aí formam os chamados rios intermitentes ou temporários. Cuidado que nós temos, olha só, junto com isso, rio perene ou permanente, rio intermitente ou temporário e os rios efêmeros. Rios efêmeros são aqueles rios que só dependem da chuva. Então, choveu bastante, forma um curso de água, correu. Parou de chover, o rio some, seca. O rio intermitente ou temporário, ele vai depender da chuva, mas quando começa a chover, a água também infiltra no solo. Então, ele renova nascentes. Então, as nascentes voltam a ressurgir por causa da chuva. Certo? Aí, no caso, pessoal, eu tenho um regime pluvial que interfere por ser um rio intermitente. Então, na época da seca, essa infiltração diminui, essa quantidade de chuva quase não ocorre, e aí o rio seca. Aí ele é um rio intermitente ou temporário. E o rio perene ou permanente é aquele que corre o ano inteiro. Ok? Aí nós temos o regime nival, certo? Que é aquele que depende do derretimento de neve. No Brasil, nós não temos nenhum rio totalmente nival, porque a gente não tem acúmulo de neve. E o regime misto é quando você depende da água da chuva e derretimento de neve. O grande exemplo de regime misto no Brasil é o rio Amazonas, porque nasce no Peru, onde tem derretimento de neve, mas a maior parte do rio depende da água da chuva. Bom, outro conceito é o curso da água, o tipo de drenagem. Cara, aonde esta água vai desaguar? Cara, todo córrego, todo rio, a água vai parar em algum lugar. Aí, dependendo de onde ele lança essa drenagem, ele pode ser uma drenagem exorreica, endorreica ou reica. Tem outros tipos de drenagem, tá? Que seria o ponto final, né? Onde o rio vai desaguar totalmente as suas águas. Aqui eu coloquei o destaque. O que é exorreica? O nome diz, externo, quer dizer que a água vai direto ou indiretamente para o oceano. Então, você tem um rio aqui, tá? E aí ele vem, caiu direto no oceano, drenagem exorreica. Se eu tiver algum afluente desaguando nele, vai ser de forma indireta, deságua nele e a água chega no oceano. Isso é drenagem exorreica. Endorreica, endo é interno, quer dizer que o rio deságua dentro, no interior, ou em um lago, ou pode ser um mar fechado. Então, você de repente tem um lago aqui, ou um mar fechado, aí você tem um curso de água aqui de um rio, vem e deságua, e a água morreu aqui. Isso é endorreica. E o arreica é aquele rio que de repente ele corria aqui, e aí por alguma razão, geralmente em áreas semiáridas ou desérticas, o rio vai ou evaporando ou infiltrando e desaparece. Isso é uma drenagem arreica. Reica é drenagem, arreica sem drenagem. É lógico que no Brasil, a drenagem predominante é a drenagem exorreica. Ok? Bom, então outro conceito importante. Tipo de foz, certo? Foz é onde o rio deságua, é o ponto final dele. Então, nós temos a foz em delta, a foz em estuário e a foz mista. O que é a foz em delta, pessoal? Você vem, o rio vem e deságua e forma esses canaizinhos, tá vendo? Esses bracinhos aqui formam essas ilhazinhas aqui, como se ele formasse um grande leque. Por que ele forma isso? Porque o sedimento chega aqui e vai depositando na saída, certo? Aí vai acumulando e forma essas ilhas. Quando o rio vai sair, desaguar, ele forma esses canais. Isso é uma foz em delta. Tem rio que tem uma força da água que ele chega e
joga o sedimento inteiro lá e não deixa acumular na sua foz. Aí ele não forma nenhuma ilha. Isso aqui é uma foz em estuário. E a foz mista, você vai ter os dois no mesmo lugar, certo? O grande exemplo do Brasil é do Rio Amazonas. Então, o Brasil, nós temos os 3 tipos de foz. O foz em delta, o mais famoso é o delta do Rio Parnaíba, lá no Maranhão com Piauí. Foz em estuário, que é a Foz do Prata, que é o ponto final do Rio Paraná, Paraguai e Uruguai, na Argentina. E a foz mista, que é a foz do Rio Amazonas. Tá? É muito comum você ouvir falar assim, o delta do Nilo, quer dizer que o rio Nilo, ao desaguar, forma um imenso delta. Ok? Bom, aqui, pessoal, nós temos as maiores bacias hidrográficas do mundo, né? Então, esse mapa, vocês também têm na tua apostila, onde destaca e fala um pouquinho das principais bacias. É lógico que a gente não vai falar dos 23 rios. Quais que você tem que ter mais atenção, né? Que eu gostaria que vocês olhassem e lessem com mais carinho. Então, vamos lá. Dentro aqui da América, tá? Eu tenho o 6 e o 7, que seria a bacia amazônica e o Paraná. Não vamos falar dele, porque vai ter um momento que eu vou falar só sobre ele, na bacia brasileira. E aí, no norte, pessoal, eu tenho aqui, 3 rios, no caso, canadense, tá? Canadense não, né? 2, né? Porque esse aqui, o Yukon, é no Canadá, no Alasca, é americano. Mas eu tenho o 2, o Mackenzie, e o 3, Nelson. São 2 importantes rios no Canadá. Mas o mais importante... e o 5 também, o rio São Lourenço, ou São Laurent, ele é um rio canadense. Mas o rio mais importante da América do Norte, nós temos aqui o rio Mississippi, aqui, Mississippi, na região central dos Estados Unidos, onde eu já até falei isso para vocês, que é aquela área agrícola, a área dos belts. Não está escrito aqui, mas eu tenho um rio que também sempre falo, aqui na divisa do México com os Estados Unidos, que é o Rio Grande ou Rio Bravo. Grande ou Bravo. Que muitos imigrantes tentam cruzar esse rio e morrem, né, na travessia do México para os Estados Unidos. Tá? Então, na América do Norte, o mais importante é o Mississippi, depois o São Lourenço, e na América do Sul, o grande destaque é Amazonas e Paraná, que eu vou falar depois. Aí, vamos lá. Europa. Vamos para a África aqui, África, Oriente Médio. O rio mais importante é o 11, o Rio Nilo, que é esse aqui, tá? Nasce na região equatorial, não esqueça que aqui é a linha do Equador, e vai em direção ao mar Mediterrâneo, certo? Mar fechado. Fechado não, mar interior. E aí o que acontece? Ele nasce na região equatorial, chove muito, por isso que o Rio Nilo corta o deserto do Saara e ele não seca. Então eu tenho o Nilo aqui no 11, eu tenho outro super importante que é o Rio Congo, é esse aqui, ele nasce ao sul, corta a linha do Equador, faz a volta e deságua aqui. É o segundo rio em volume de água do mundo, tá? Primeiro é o Amazonas, depois é o Congo. E um outro rio importante é o rio Níger, o 8, esse aqui, Rio Níger. Então, quais são os 3 mais importantes rios da África? O 11, que é o rio Nilo, o 10, que é o rio Congo, e o número 8, que é o rio Níger. Pela ordem é isso, tá? Nilo, Congo e o Níger. E aí você tem outros rios, né, e lagos importantes. Aí quando eu chego no Oriente Médio, é lógico que o rio mais importante é o famoso Tigre e Eufrates, aqui, na famosa região da Mesopotâmia, que hoje é o atual Iraque. Também aqui, Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Ok? Aí, quando você vai para a Ásia, quais que eu tenho, né? O rio mais importante, no caso da Ásia, na parte da Rússia, é o rio de número 13, que é o rio Volga. Esse aqui, rio Volga. Tá? Que é considerado, ele passa por aqui, vem e deságua aqui, tá? O rio Volga, pessoal, é o rio mais extenso da Rússia, tá? O rio Volga, da parte europeia. Aí você tem outros rios, todos esses aqui, o 14, o 15, o 16 e 17, que é o rio Obi, o rio Yenisei, o rio Lena e o Colima,
Todos eles nascem na região central da Rússia e correm em direção ao Ártico. Então, são rios que a maior parte do ano eles ficam congelados, tem esse problema, tá? Bom, aí nós temos dois importantíssimos rios chineses, que é o 20, é o rio Yangtze, ou Rio Azul, e o rio 22, que é o Hanghe ou Rio Amarelo, tá? São os dois importantes rios, ok? São os dois mais importantes rios chineses, né? Que é o rio Yangtze, o azul, e o rio Hanghe, o Rio Amarelo, tá? Na Índia, o mais importante de todos os rios é o 19, que é o famoso rio Ganges, tá? Ganges e Brahmaputra, que forma tudo um rio só, mas o Ganges, o famoso rio sagrado da Índia. O 21 aqui, ó, o rio Indo, que pega o Paquistão, certo? Então, aqui os três importantes, Ganges, Brahmaputra e o Indo. E na Europa, os mais importantes rios, no caso europeu, eu teria aqui, no caso, o Danúbio, certo? Que é o rio mais extenso da Europa, mas eu tenho um rio que não está escrito aqui, que é o chamado Rio Reno, que nós já falamos, o chamado Rio Reno, Vale do Ruhr, que é a região de maior concentração industrial da Europa, que é nessa área aqui, tá? E o 23, não esqueça que a Austrália, a maior parte do seu território é desértico, e aqui no Rio 23, eu tenho o chamado Rio Darling, tá? Que é um dos poucos rios que corre o continente australiano, tá? Então, desses aqui, quais são os grandes destaques? Então, América do Sul, não preciso dizer, que a gente vai falar. América do Norte, o mais importante é o Mississippi e o São Laurent, ou São Lourenço, certo? Europa, eu tenho o Danúbio e o Rio Reno, apesar de não estar escrito aqui. Na Rússia, eu tenho o Rio Volga, que é o mais importante, aí eu tenho o Obi, Yenisei e o Lena, esses três aqui, esses quatro, na verdade, são famosos. Na China, o Rio Azul e o Amarelo. Na Índia, o famoso Rio Ganges, o Rio Sagrado. E na África, o famoso Nilo, Congo e o Rio Níger. De boa? Bom, e Brasil? Como é que fica a situação do Brasil? Eu vou dar o início para a gente dar sequência, tá? Na próxima aula das bacias brasileiras. Aqui nós temos a bacia hidrográfica do Brasil, né? Então, nós temos as chamadas bacias principais e as bacias secundárias. Gente, as secundárias são todas essas que pegam no litoral, tá vendo? Todas essas no litoral e são menores, ó. Todos os rios dessas bacias secundárias nascem aqui e vêm para o oceano, nascem e vêm para o oceano. E as principais, elas estão no interior do Brasil. Então, nós temos 6 grandes bacias principais. Bacia Amazônica, que vai ser a maior de todas as bacias. Nós temos a bacia Tocantins-Araguaia, bacia do São Francisco. Essa aqui do Parnaíba também está sendo colocada como uma bacia principal. Alguns autores colocam como secundária. A bacia do Paraná, a do Paraguai e a do Uruguai. Essas são as 6 bacias. A Amazônica é a maior de todas. Nós vamos ver que é a maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo. As que são totalmente, genuinamente brasileiras é a Tocantins, Araguaia, falando das principais, tá? Tocantins, Araguaia e São Francisco. Você pode ver, ó, que toda a bacia está dentro do Brasil, porque a Amazônica tem vários rios que vêm de fora do Brasil. A do Paraguai nasce no Brasil e vai para fora. A do Paraná nasce no Brasil e vai para fora. A do Uruguai nasce no Brasil e vai para fora. Então, a do Paraguai, a do Paraná e do Uruguai, toda essa área aqui eu poderia chamar de bacia platina ou do prata. E aqui nós temos as bacias secundárias. Todas são do Atlântico, tá vendo? Ó, toda do Atlântico. Aí eu tenho o Atlântico do Sul, Atlântico Sudeste, aí vem Nordeste, ó, Atlântico Leste, Nordeste Oriental, que é leste, e Nordeste Ocidental. Todas essas são secundárias. Lógico, são importantes? São, mas elas têm uma importância mais regional. As mais perguntadas são as bacias principais, que é o conteúdo que nós vamos ver no próximo vídeo, no próximo vídeo aula, tá? Então, no outro vídeo aula, vocês vão estar vendo com detalhe essas principais bacias. Detalhe, galera, vocês têm que saber olhar um mapa de bacia hidrográfica brasileira e localizar todas as bacias. Então, uma dica,
Pega essa bacia, o mapa dessa bacia em branco e localize. A hora que você for estudar as bacias hidrográficas, localizem dentro, as coisas escrevendo dentro da bacia, para você memorizar também o mapa, tá? Então agora a gente volta lá para a nossa aula para dar a sequência e finalizar a aula de hoje, ok? Você viu esses principais conceitos aí, né? Nós vimos não só o conceito, nós vimos as imagens, como que é distribuído, né? Então nós vimos os cursos do rio, isso é bastante importante a gente finalizar, né? Revendo essa parte de curso do rio. Nós vimos o que é uma bacia hidrográfica, como ela se forma e a importância de um divisor de águas, que ela vai praticamente definir a formação das bacias. Também vimos os tipos de drenagem, não só como o rio corre, como também a calha do rio. Isso é importante vocês olharem bem a diferença, tá? Que nós vimos a forma de drenagem, tá? Nós vimos também os 3 tipos de foz, tanto estuário como delta, como a foz mista. O regime do rio, né? Se ele é um regime nival, se ele é um regime pluvial, se ele é um regime misto, né? Então todos esses aqui são os conceitos que vocês vão usar em qualquer parte de hidrografia, tanto Brasil e mundo. Também nós identificamos no mapa aí os principais rios que nós temos nos continentes, tanto América, Europa, Ásia, África e Oceania. E finalizamos, né, a última coisa que nós vimos, são as principais bacias hidrográficas brasileiras. As principais, as 6 grandes bacias principais, e as bacias secundárias, que como eu falei para vocês, vocês têm que saber muito bem a localização dessas bacias dentro do mapa e as suas principais características. É lógico que nós fizemos uma análise geral, tá? Mas vocês têm o teu material, peguem o seu material, dá uma lida novamente na sua apostila, faça os exercícios e na próxima aula nós vamos entrar com detalhes nas bacias hidrográficas brasileiras, ok? Então hoje a gente finaliza por aqui e te espero na aula sequência desse conteúdo de bacias brasileiras daqui a pouquinho. Beijão, tchau, tchau!